E muita gente perguntou, né? Mas o que que eu faço com o Realty Income, né? À primeira vista, eu até perguntei, claro, faz o quê? Você não precisa fazer nada, né? O Realty Income tá lá. Mas aí depois que eu me atentei, o pessoal tá preocupado, porque o Realty Income teve essa cisão, né? E aí criou esse novo REIT, que é o Orion. O Orion, ele é um REIT escritório, né? Algumas análises nos Estados Unidos já falaram assim, mas não sabe se vai ser um REIT, né? Mas se vocês colocaram no nome deles como Office REIT, eu acredito que vai ser um REIT, né? Senão eles não tinham colocado a palavra REIT aí no meio. Então, a gente tem que entender um pouco mais o que está acontecendo com o Orion. E essa aula aqui que a gente falou, na verdade, essa aula aqui, eu preparei ela para a academia do REIT, mostrei ela para o Léo, falei, olha, o que você achou aqui e tal? Aí ela falou assim, pô, tá muito bacana, você devia mostrar lá na live de domingo. E aí eu falei assim, então beleza, vou mostrar aqui na live de domingo aqui pro pessoal, só para sentir o gostinho de mais ou menos como que são as aulas que a gente faz dentro da academia do RIT. Eu falei, né, a gente acompanha o mercado ali durante 2 anos juntos. E nesse acompanhamento, a gente sempre, os REITs, vocês já perceberam, né, que os REITs eles são muito fluidos, o tempo inteiro eles estão adquirindo, fazendo cisão. Essa semana aí já foi 2 REITs de data center que foram adquiridos, o Realty Income fez a cisão. E o que que significa essa cisão? Quem quiser acompanhar, aqui no canal mesmo tem um vídeo que eu mostro exatamente esse vídeo que está com essa capa, né? A fusão de dois REITs gigantes do varejo, que é o Realty Income e o VEREIT. Esse vídeo é muito interessante para você quiser, você que investe no Realty Income, para você entender qual foi a vantagem deles fazerem essa aquisição do VEREIT. Eu não vou entrar aqui em detalhes, você pode acompanhar lá no vídeo, mas o que acontece é que o Realty Income, ele, apesar de ser um REIT Triple Net Lease do varejo, ele não tem só imóveis de varejo, ele também tem escritórios, ele tem inclusive fazenda, né, mexe com agricultura também, galpão industrial, mas essa parte é menor ali do portfólio. The REIT também é um REIT que, apesar de ser um grande REIT de varejo, ele também tinha um portfólio diversificado e dentro desse portfólio dele tinha uma grande quantidade ali de escritórios, modalidade net lease também. O que que esses REITs fizeram? Com a fusão dos dois, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e dividir eles aqui, todos os imóveis de escritório, que é do REIT Income do REIT, a gente junta eles num só e forma um novo REIT aqui de escritórios. E aí vai ser um REIT mais focado. Quem acompanha o nosso canal aqui já viu por diversas vezes o quanto que eu falo que eu não sou muito fã desses REITs que investem em tudo. Porque quem entende de tudo não entende de nada. É muito importante que o REIT ele tenha um foco, a gente sabe ali onde que ele quer chegar. E o Realty Income tem um foco específico aqui. E esses REIT escritórios eram muito bons ali dentro do portfólio dele, apesar de serem pequenos. Hoje o Realty Income, inclusive, vem se expandindo ali para o setor industrial, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, não. Eu quero comentar isso, para vocês entenderem. Esses dois REITs se juntaram, pegaram o portfólio deles de escritório e criaram outro REIT. Para o Routing Combs foi bacana, né? Um dos pontos interessantes não sei se está legal de ver a tabela, mas é isso, né? Que hoje, primeiro, eles conseguiram diversificar mais a base de inquilino deles. O maior inquilino, que era a Walgreens, que é uma rede de farmácia, que era 6%, passou a ser 5%. Mas mais importante do que isso, eles conseguiram ali tirar dos 10 maiores inquilinos duas redes de cinemas, que era o Regal e o IMC. Então, se a gente vê ali que com essa nova aquisição, essa rede de cinema ali não passa nem a figurar mais entre os 10 maiores inquilinos. E esse é um dos grandes problemas ali que o Vertincom, inclusive, enfrentou durante a pandemia. Eram os cinemas, em primeiro lugar, e algumas redes de restaurantes também ali que acabaram sendo problemáticas para eles. Então a gente já começa a ver aqui que isso foi um tanto favorável aqui para o Realty.com. Mas enfim, eu não estou aqui para falar desse REIT. O que a gente quer falar aqui é de Orion. Orion Office REIT, ele é um REIT de escritórios. Ele tem um portfólio ali de 92 escritórios, para falar a verdade. E ele difere um pouco dos outros REITs de escritório, né? Da maior parte deles, para falar a verdade. Porque um REIT de escritório, quando ele aluga um prédio, ele aluga ali geralmente dois andares para um inquilino, 3 andares para outro. Você pega o Empire State, por exemplo, são vários inquilinos dentro do prédio, SL Green também. Então, assim, só que no caso de Orion, ele aluga o prédio fechado, ele é um net lease. Então, o prédio todinho, quando ele aluga um prédio lá, por exemplo, para Mary Lynch, aquele prédio todo ali é da Mary Lynch. Quando uma empresa aluga um prédio todo, na maior parte das vezes é porque é a sede da empresa, ou senão é a matriz, né, que a gente chama ali, ou senão pelo menos é uma matriz regional. Esses prédios, em geral, são os últimos ali a serem devolvidos no caso de renovação de contrato. Mas o que eu chamo a atenção aqui, principalmente, são os inquilinos que Orion possui. Hoje, 10% dos inquilinos de Orion, 10% da base, né, da área bruta locável ali de Orion, é para o governo dos Estados Unidos.
e mais de 20% da base ali de locação deles são empresas do mercado financeiro. Então, são empresas ali, como eu falei, em geral são as matrizes ou filiais ali muito grandes, que alugam o prédio inteiro na modalidade de net lease, apesar do REIT operacionalizar isso, mas é a modalidade de net lease. Isso é um ponto muito positivo, né? Porque quem conhece o outro REIT ali, que é o East Government, que o código dele é o DEA, ele é um REIT que ele possui essa vantagem aqui também, que é alugar imóveis para o governo dos Estados Unidos. Isso dá uma garantia muito grande, né? Porque esse inquilino, né, o governo dos Estados Unidos, se ele quebrar, é porque o mundo inteiro já quebrou, e se ele deixar de pagar, é porque todo mundo já deixou de pagar, né? Então, assim, é a última inquilino que a gente espera que vai ser inadimplente dentro desse portfólio aqui do REIT. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou contar aqui alguns detalhes, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, em roxo, é o S&P 500, em laranja, o S&P 600 Small Cap. São dois ETFs aqui que você pode se expor lá nos Estados Unidos. E existe diversos índices, né? A gente tem o S&P 500, que é das 500 maiores empresas, mas a gente tem o de Mid Cap e a gente tem o de Small Cap. O que o Real Income queria fazer? O primeiro plano deles era pagar os investidores todos na forma de dividendo. Então você ia quando você comprou o Real Income ou você tinha Verit na carteira, você em tese você é sócio desses imóveis de escritório. Então o REIT simplesmente não pode criar outro, o Real Income não pode simplesmente criar um REIT de escritório e aí vou tirar o seu dinheiro dali. Ele precisa te pagar isso de alguma forma. O intuito deles no começo era pagar na forma de dividendos e você ia receber como dividendo. Só que a gente sabe, todo mundo, isso já é de notório saber, que a gente paga imposto sobre dividendo nos Estados Unidos. E o americano também paga imposto sobre dividendo. Enfim, houve uma pressão muito grande dos acionistas ali para que essa cisão, né, no caso de Orion, ela fosse paga na forma de ações. Porque você recebe como ação, aí você ganha, vende ali, tem o seu ganho de capital, e o ganho de capital a gente tem até determinada faixa ali, uma isenção de imposto. E as empresas, então, os institucionais, eles têm isenção de imposto ali é, para poder vender, né? Então, você tem uma grande vantagem ali tributária falando. Mas por que o Realty Income queria pagar na forma de dividendo? Porque o Realty Income ele já sabia que Orion, assim que ele fosse lançado, ele já ia entrar no índice S&P 600 Small Cap. E quando um REIT entra num qualquer índice novo, um REIT que não fazia parte do índice, ele entra num índice, o que vai acontecer? Todos os ETFs institucionais que seguem aquele determinado índice, ele vai passar a comprar aquela ação. E foi isso que aconteceu aqui com o óleo. Se a gente acompanhar ali entre o dia 9 e o dia 11 de novembro, exatamente foi antes dele começar a ser negociado, que ele foi começar a ser negociado no dia 12 de novembro, e o que a gente vê é os institucionais, que todos os ETFs ali, como ele entrou no índice S&P Small Cap, todos os ETFs principalmente fizeram grandes aquisições ali desse REIT, e a cotação dele chegou ali em $31,98. Mas desde então, o que a gente vê é a cotação dele despencando. E ela despenca porque os varejistas, né, as pessoas como nós aqui, que receberam óleo no portfólio ali, alguns ainda não estão lá, né, mas já pagam lá no broker, mas essas pessoas, elas receberam óleo e falaram assim, não, olha só, não quero ser sócio desse REIT, eu queria ser sócio de Realty Income. Então eu vendi. Se tem muita gente vendendo, é natural que a cotação despenque ali com esse tempo. Quer comentar alguma coisa, Léo? Senão eu saio comentando aqui, falando à torta e à direita. A explicação é muito boa, esse gráfico realmente traduz isso, né? Porque, assim, é uma dinâmica muito diferente daqui do Brasil, né? Os fundos lá, né, eles são meio que obrigados a comprar a composição, né, de um ETF que ele é obrigado a seguir no regulamento. Então, realmente isso que você está comentando aconteceu. Então, a gente vê o pico muito grande ali das ações de óleo. Mas o contrário também é verdadeiro, porque se eu sou um investidor e eu investir em real income pensando no segmento de varejo, aquele portfólio de Office que se tornou do spin-off, não propriamente o Orion, não me atende, então eu vou vender. Então a gente vê o pico dos institucionais e agora a gente está vendo a queda do público de varejo vendendo as ações, porque não acha que é interessante, né? E essa explicação é muito boa, que mostra, porque o pessoal às vezes acha, pô, eu estou perdendo dinheiro, às vezes não é exatamente isso, né? É uma posição, é aquela movimentação institucional que a gente sempre fala, né? Exatamente. E aqui o que eu estou comentando, né? As pessoas perguntam, mas vale a pena vender o óleo, né? Será que, pô, eu não quero ser sócio desse REIT? Eu também não sou.
Eu confesso que, apesar das qualidades que ele tem, de ser um net lease aí, grande parte aí os inquilinos do governo americano, eu sou bem sincero com o pessoal da academia do REIT, né? Falando aqui até com eles agora, vocês já perceberam lá que durante a semana eu sempre comento de risco. A gente precisa levar em consideração o risco de um ativo. E ora, a gente precisa levar em consideração o risco dele. Primeiro risco que a gente tem em ora é a taxa de circulação dos escritórios. Vocês estão vendo aqui, eu já fiz essa postagem, deve ter uma semana, 2 semanas no nosso Instagram, falando sobre a taxa de ocupação nos escritórios, taxa de circulação, é diferente de taxa de ocupação. Às vezes você tem um escritório que ele está todo locado, mas não tem pessoas circulando ali. E o que a gente vê é que despencou durante a pandemia e mesmo com a vacinação e tudo mais, a gente vê que essa taxa de circulação dos escritórios não voltaram. Nos Estados Unidos, você tem como base que o contrato é cumprido. Então, as empresas que têm essa locação ali, elas, lógico, elas vão pagar o seu contrato até encerrar ali encerrar. Mas o que a gente vê ali no mapa dos Estados Unidos que vocês estão vendo à direita, é que várias cidades ainda estão com a taxa de circulação muito baixa, por exemplo. Você vê ali em Montreal, né, Canadá, menos 80%, né? A gente vê ali o Vale do Silício, menos 82%, Miami, menos 82%. Então, isso preocupa muito ali aquele investidor que é focado no escritório. E por que isso preocupa? Você pode até estar pensando, Ismael, mas olha só, o inquilino vai pagar, o contrato é cumprido, mas no momento de renovar contrato, eu simplesmente não renovo, não entrego o imóvel ali. E muitas vezes o REIT vai se ver obrigado ali, inclusive, a reduzir o aluguel para manter aquela ocupação do imóvel. E falando aqui de Orion especificamente, que a gente vê que ele é um REIT que tem 92 imóveis no portfólio, né, a taxa de ocupação de 94%, uma localização dele ainda está na costa nordeste dos Estados Unidos, que é onde fica ali a Pensilvânia, Washington, a capital, Nova York, Boston, e é uma região ali que, por incrível que pareça, se a gente for olhar ali, a que está menos sofrendo, está, né? Todo mundo sofrendo, mas quando a gente olha ali, Nova York ainda está com menos 60, Boston menos 54, né? Washington menos 69. Se a gente for comparar com outras regiões ali, principalmente ali quando a gente olha para a região da Califórnia ou do Canadá, a gente vê que ainda sofre um pouco menos, né? E o investidor se preocupa um pouco com isso, né? Quando a gente olha aqui, um dos riscos que a gente deve olhar em óleo é o tempo de vencimento de contrato dele, que é isso que eu expliquei. Hoje, cerca de 60% dos seus contratos vão vencer até 2024. E isso é uma quantidade muito grande, né? Principalmente para um REIT, que é net lease, novamente. Então, seus contratos vão vencer ali, e se eles não forem renovados, ainda que sejam renovados, forem renovados ali com um aluguel mais baixo, você corre o risco de ver o seu dividendo, inclusive, sendo reduzido. E aí, muito investidor que olha para isso acaba analisando que o risco, recompensa ali, não vale muito a pena, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é se essa cotação de 17,50 mais ou menos que está hoje, se ela é justa para esse REIT, tá? Porque apesar desse risco todo, a gente tem que olhar a capacidade de retorno. Você pode investir num REIT que tem um risco alto, se ele tiver uma capacidade de retorno muito alta também. E para isso, eu precisei fazer algumas contas aqui, é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Isso aqui não tem nenhum site de métrica, eu tive que fazer isso aqui tudo na mão, porque se você digitar no Sync Alpha, no Google Fox, qualquer site métrica aí, não vai ter essas informações porque o REIT acabou de ser listado. Então isso aqui foi tudo ali, olhando relatório 8K por 8K, até chegar nessa solução aqui para vocês. Aqui, vocês estão vendo são duas partes do relatório 8K desses REITs. Do lado esquerdo está o relatório 8K de VEREIT, onde o VEREIT mostra essa parte aqui do AFFO somente do portfólio dele de escritórios. Inclusive está ali, ó, VEREIT Office Asset. Depois vocês dão um zoom aí que vocês vão ver melhor. Está muito pequeno ali, mas é porque eu queria trazer lá embaixo, que é o que importa. Mas ali está VEREIT Office e do lado direito a gente tem Realty Income Office Asset. E lá embaixo a gente acha o AFFO dos dois, que está ali circulado de vermelho. No ano de 2020, eu estou pegando por base 2020, porque o 2021 ainda não fechou, né? No ano de 2020, o AFFO do portfólio de escritórios de VEREIT foi 109 milhões de dólares, enquanto o Realty Income foi 42 milhões. Ou seja, esses portfólios de escritório dos dois juntos gerou um AFFO de 151 milhões. E o que isso importa? É a conta que eu quero chegar aqui com vocês agora, né? Orion hoje, isso aqui está lá no site do Sync Alpha, vocês podem procurar lá, que mostra a quantidade de ações que Orion tem em circulação. Ele tem 52,17 milhões aí
de ações em circulação. Vamos fazer uma continha básica aqui, então, aqui comigo? O FFO dele, a gente achou aqui que é 151 milhões. A gente sabe que ele tem 54 milhões de ações em circulação, né? Se a gente fizer uma conta aqui, a gente vai achar que o AFFO por ação de 2020, somente desse portfólio, que ainda não é um REIT, é de 2 dólares e 78 centavos, né? Ou seja, para cada ação que você tem, o FFO foi de 2 dólares e 78 e 7, lá tem alguns quebrados lá que a gente chama, né? Vamos analisar aqui. Orion, ele é um REIT escritório do tipo net lease, que ele aluga um imóvel ali para o inquilino completo, né? Então, assim, ele se assemelha um pouco ao que seria o Realty Income, mas o Realty Income, de novo, é um REIT mais focado em varejo. Vamos considerar não, né? Isso aqui é verdade. O payout hoje de Realty Income é 85%. É Então, importante assim, ressaltar que essa parte de Realty Income é verdade, tá, pessoal? Não é que tá considerando, não. É o payout tô dele considerando não, mesmo. esse aqui tá lá, não pode procurar no Sync Alpha, tá lá. Esse é o payout de Realty Income. Que isso significa? Que para cada $1 de AFFO por ação, o investidor recebeu 85 cents. Ou seja, 85%. 15% ficou ali, o REIT usou para reinvestir, fazer caixa, mas enfim, você recebeu 85%. Se a gente for considerar o payout de Orion, 85% também, que é o mesmo payout que o Realty Income paga, o AFFO por ação, e aí aquele FFO por ação, isso aqui é real, calculei lá, mostrei para vocês como que eu cheguei nele hoje. Ele ia pagar um dividendo de 2 dólares e 44 centavos. De novo, com a cotação que ele tem hoje, de 17 dólares e 50, mais ou menos, que está lá, é como se o yield dele fosse de 13,9%. Hoje, a gente não tem nem o REIT Equity, tá? Equity REIT, com um yield tão elevado como esse. Mas por que esse yield aqui, ele não é um yield que aparece em um site de métrica? Porque, na verdade, a gente não sabe qual vai ser o payout de Orion. Ele pode pagar, inclusive, o mínimo. Hoje, se a gente for olhar ali a cotação de Orion, é como se o mercado considerasse que ele estivesse pagando abaixo, inclusive, do que ele seria obrigado a pagar. Então, o mercado está considerando ele muito abaixo do que é o valor justo dele, olhando aqui para as métricas de dividendo. Hoje, o REIT que tem o maior yield, que é o American Finance, que inclusive tem um risco muito maior do que o Orion, nem se compara, ele tem um yield ali na casa de 9,9%, 10%. Ou seja, o Orion, nesse caso aqui, teria um yield de 13,9%. Mas vamos lá. Não é tão justo aqui a gente comparar o Orion, que é um REIT de escritório, e o Realty Income, que é um REIT de net lease do varejo. A gente precisa comparar batata com batata, maçã com maçã. Concorda comigo, Léo? Eu concordo, e assim, que nem a gente está comentando, só uma comparação meio esdrúxula, né? Esse yield é yield de mortgage, é muita coisa, né? A gente não consegue encontrar isso nos REITs de equity, por exemplo, é muita coisa, um yield muito elevado. Vamos lembrar que a taxa de juros lá nos Estados Unidos é zero, né? O T-Bond lá nos Estados Unidos é de 1,5%, o título de 10 anos, né? Então, assim, isso é um yield muito elevado para um REIT de equity, né? Exatamente. Que é tijolo. Mas, de novo, a gente não sabe quanto que ele vai pagar de payout, né? A gente sabe quanto que é o FFO por ação. Mas o payout a gente não tem a mínima ideia de quanto que o REIT vai distribuindo de dividendo. Mas vamos analisar aqui agora abacaxi com abacaxi, né? Hoje, Boston Property, que é o maior REIT de escritório, aqui eu já vou fazer a comparação com os REITs de escritório. Hoje ele tem um payout de 59% e o yield dele é de 3,34%. Outro REIT é o Vornado, que é um REIT também ali focado naquele mercado ali do mercado das principais regiões, na verdade, nas grandes cidades. Ele tem um payout de 74% e um yield de 4,75%. Outro que o investidor gosta muito, que é o SL Green, que é um REIT que faz pagamento de dividendo mensal, né? Focado só em Manhattan. Ele tem um payout de 55% e um yield de 4,89%. Outro, Cousin Properties, que é um REIT ali focado principalmente naquela região sul dos Estados Unidos. Tem um payout baixo também, 45%, está reformulando portfólio também. Todos esses REITs aqui estão reformulando portfólio, por isso que a gente vê ali que eles têm um payout um pouco mais baixo, na casa ali dos 50%. Então são REITs ainda que estão focados ali em crescer, principalmente através de novas aquisições. Mas todos esses REITs aqui, eles não traduzem muito bem o que seria o Orion. Como eu falei, esses REITs aqui eles não são modalidade net lease, né?
O que mais assemelharia ali um pouco a Orion seria talvez o SL Green, que tem uma quantidade muito grande de inquilinos do setor financeiro. E aí eu quis trazer aqui um REIT, que é o East Government, que ele é um REIT que ele só aluga imóveis para o governo dos Estados Unidos. Esse REIT a gente já vê que ele tem um payout mais alto, na casa ali de 80%. E também o yield dele está em 4,97%. A gente vê que a maior parte desses REITs, o yield gira ali entre 4% e 5%, né? Tirando ali o Boston Property, Closing Property, Vornado, SL Green, todos os outros REITs, a gente vai ver que tem um yield ali um pouco mais elevado na casa de 4%. E aqui, vamos olhar um pouco agora para a Orion, né? Comparando o Orion com esses REITs. Se eu for considerar um payout de 67,5%, e por que eu estou considerando esse payout, tá, pessoal? É uma média ali do que seria o Whistler Government, que tem um payout de 80%, com o SL Green, que tem um payout ali de 55%. Mas nenhum desses dois cases se assemelha do que é o Orion. O que eu estou comparando isso aqui, fazendo essa média ponderada aqui, é porque o Whistler Government, ele é só inquilinos do governo, tem como inquilino o governo americano, e Orion, o maior inquilino dele é o governo americano. O segundo maior classe de inquilino dele é o setor financeiro. E aí se assemelharia um pouco mais ali com a SL Green. Então tentei fazer aqui algo ali mais próximo. Então seria ali em torno de 67,5%. Mas eu acredito que inclusive o payout de Orion talvez seja um pouco maior ali, na casa de 70%. Mas vamos considerar ali um payout mais para baixo, ali, que seria um payout mais conservador, né? De novo, 2020, a gente encontrou com a FFO, a apuração dele é de 2 dólares e 78 centavos. Ou seja, se ele tivesse esse payout de 67,5%, ele pagaria um dividendo de 1,88 cents de dólar, né? Isso daria aqui para a gente esse yield que vocês estão vendo aí em tela, né? Um yield aí de 10,6%, que ainda continuaria, mesmo com payout mais baixo, um yield muito elevado. Mas o investidor, ele tem um costume aqui no Brasil de confundir yield com dividendo. Yield não é dividendo, tá? Dividendo é isso que você está vendo em vermelho, circulado, 1 dólar e 88 centavos. É isso que vai pagar o seu pão de queijo no aeroporto, é isso que vai comprar sua passagem para a Disney, entendeu? Yield não compra nada. Porque se você tem dois REITs, vamos supor que você tem um REIT aqui, que a cotação dele é 100 dólares e ele paga 6 dólares por ano de dividendo. O yield dele é 6%. Se ele cortar o yield, o dividendo dele pela metade e a cotação cair pela metade, o yield dele continua sendo 6%. Então a gente precisa olhar, ter um foco um pouco mais no dividendo e às vezes nem tanto, né? O yield é importante, mas é uma métrica que a gente não pode colocar ele como primeiro plano e única, né? Eu quero mostrar aqui para vocês que esse seria o dividendo dele distribuído. E hoje, com a cotação que ele tem hoje, né? A cotação dele está lá embaixo, na casa dos 17 dólares, ele teria um yield de 10%. Mas vamos lá, né? Expliquei aqui que ainda seria um yield alto, mesmo com o payout baixo aqui, né? Mais baixo de 67%, o yield dele ainda seria muito alto. Vamos mostrar aqui a cotação dele, né? A cotação que ele tem aqui hoje, né? Com payout de 67%, a gente achou aquele yield de 10,6%. Só que, de novo, qual que é a fórmula do dividend yield? Dividend yield, ele é o dividendo pago dividido pela cotação. Ou seja, se se a cotação sobe, o yield cai. E é isso que a gente quer, né? Não, eu não sei você, mas eu quero a cotação dos meus REITs subindo, né? Se ele está 10 dólares hoje, eu quero ver ele chegar no 100. Eu não quero ficar sendo a vida inteira nos 10 dólares. Só que, se a cotação dele sobe mais rápido do que o dividendo, é natural que o yield vai cair, entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Hoje ele tem um yield de 10%. Se para esse yield chegar naquela casa do que a gente considera lá o yield dos REITs normais ali de office, ele gira ali na casa dos 5%, né? E os 5% ele ainda seria um dos REITs de office com maior dividend yield, para falar a verdade, né? Que a gente viu ali que, inclusive, maior que a SL Green, esse Government, né? Mas vamos considerar que a cotação dele suba para atingir aquele yield próximo ali da média do setor de escritório. Com payout de 67,5%, que é um payout mais conservador, a gente, e considerando ali que o FF, a apuração dele é de 2 dólares e 78 centavos, ele pagaria novamente o dividendo de 1,88. Só que, para esse yield descer de 10,6 e para 5%, a cotação dele teria que chegar nos 37 dólares
R$ 1,62. É isso aqui que a gente olha para o REIT de longo prazo, tá? Então, assim, o investidor, ele olha hoje para a Organ, ele não consegue ter nenhum site de métrica informação adequada, até porque elas não existem ainda. E até esse payout que eu estou colocando aqui para vocês é um payout médio ali do que seria os, entre o Eastleigh Government, né, que paga 80%, e um SL Green, que está na casa ali dos 50%. Esse payout, inclusive, eu acredito que seja mais próximo do Eastleigh Government do que do SL Green, quando ele vier a pagar seus dividendos. Novamente, ainda que ele esteja ali com a cotação de US$ 17, o dividend yield dele é muito elevado para qualquer padrão de REIT. Mesmo para os REITs mais arriscados que a gente tem no mercado hoje, esse yield não faria jus, um yield de 10,6%. O que a gente espera é que a cotação dele venha se ajustar ao que seria um yield normal. Então, o yield normal é na casa entre 5% e 6% ali, a cotação dele ficaria entre 35 e US$ 37. E se a gente for observar bem, os institucionais, que foram os ETFs ali de small cap, eles compraram ele a US$ 34. E o que a gente vê é que a cotação dele está sendo deprimida ali, em grande parte pelos varejistas que estão despejando no mercado. São muita gente, muito investidor que tem ali posição no Root.com, que acabou recebendo óleo e está vendendo hoje. A cotação dele está caindo, né? Só na sexta-feira ele passou de US$ 20 para US$ 17 ali. Isso é recomendação de compra, Léo? Isso é uma recomendação de estudo, né? Eu acho que, assim, só pontuando, né? A apresentação simplesmente muito boa, Ismael, muito legal. Mostra vários quesitos que a gente tenta trazer para o pessoal da academia. Como a gente comentou, né? Teve a parte da nossa conversa que ficou restrita só à academia, da parte de Cyrus One e CoreSite. E como eu comentei, né? Comentei com o Ismael, pô, traz essa apresentação para o pessoal lá no YouTube, para eles entenderem como é que a gente faz as análises lá na academia e como a gente tenta entender como é que é o funcionamento dos REITs, né? No modelo de contrato, no modelo de comparação entre os pares, que a análise foi feita baseada na comparação entre os pares. Então, assim, não é uma recomendação de compra, a gente não consegue entender o futuro. É um dos pontos relevantes que a gente não colocou os riscos de Orion, né? A gente não consegue entender o quanto da dívida de Orion é restrita só a Orion, porque a dívida ainda está incluindo Verity e o Income, a gente tem que entender essa segregação. Mas o ponto do estudo é que existe uma maneira da gente entender o que está acontecendo e ver que aquela cotação está um pouco distorcida em realmente o que é a realidade do mercado, né? Exatamente, assim, por longo prazo você deve levar hora? Eu não sei, né? Eu já expliquei lá para minha tese para o pessoal da Academia do REIT, falei para eles lá que eu penso mais porque o pessoal já está entendendo, né? Inclusive, quem acompanha o nosso canal, vê que lá a gente apresenta aqui no YouTube os REITs, né? A gente fala que esse REIT é bom por causa disso, esse REIT é mais seguro, mas lá uma das características que a gente tem em REIT é a dívida dele, e não só a dívida, tá, pessoal? Não é só questão de dívida EBITDA, mas estrutura de dívida. E a estrutura de dívida vai muito além do que a gente vê em qualquer site métrica, e isso é importante, se a dívida tem garantia ou não, direito de retorno ou não, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês, porque nem eu sei ainda como vai ser estruturada a dívida de Orion, mas a menos que Orion seja um REIT a menos que Realty Income despeje uma dívida muito grande em cima de Orion, porque a gente vê que essa cotação não faz jus, né? Olhando para os REITs hoje, ainda que a gente olhe para os REITs de escritório, que são REITs ali que ainda estão em tese mais deprimidos, que a gente vê ali que a taxa de circulação não voltou como um todo, entendeu? Mas o mercado hoje, o que acontece é que é muito varejista despejando ele, né? Mas a opinião minha, né, agora é sobre o Orion. Dependendo dessa renovação de contrato que ele vai ter nos próximos 3 anos, inclusive, ele pode ser um ritmo muito bom de escritório, tá? Assim, olhando para a estrutura de contrato que ele pratica com os inquilinos dele, a qualidade dos imóveis para o inquilino, ele é um ritmo muito bom, na verdade. O que acontece é isso. Hoje, o investidor ele olha para os REITs, ele fala assim, eu gosto muito de REIT, eu gosto de REITs que a gente chama ali de REIT diversificado, né? Eu gosto de REIT que tem escritório, industrial, varejo, investe na Europa, em Marte, em Vênus. Para falar a verdade, os melhores REITs são REITs que são focados e que têm um objetivo específico. Eu prefiro fazer diversificação do que muitas vezes o REIT, né? E o que o Realty Income fez foi isso, ele criou esse novo portfólio que ele deu de escritório para poder deixar os imóveis dele, no caso que era de Realty Income em si, mais focado agora no varejo e também no segmento ali industrial, né?
Mas, novamente, eu acho que a cotação que está sendo negociada hoje de hora ainda é muito baixa e talvez a gente veja ela aí baixa nas próximas semanas aí, né? Não sei como que o mercado vai se comportar, mas é um REIT ali para aquele investidor ali, quem está muito agoniado, né, em vender, eu acho que não precisa ter essa angústia, né? A não sei que você tenha um outro investimento ali que vai bombar muito no curto prazo, eu não vejo ali Ordon despencando para $10, $5, né? Então, assim, pode até acontecer, né? A gente não sabe, né? Como eu falei, eu não consigo ter uma bola de cristal e, principalmente, eu não consegui analisar a dívida dele, porque essa é uma das fontes de risco que a gente tem no REIT aqui. Dependendo de como a dívida dele foi estruturada, inclusive esses $37 ali, talvez seja baixo para ele, entendeu? Então, são muitos outros fatores que a gente precisa levar em consideração. E ficou muito legal essa apresentação, né, para falar da importância do dividendo e como a análise do yield ele pode ser baseada não na métrica que a maioria do pessoal usa, né, para calcular o dividend yield para ver se vale a pena ou não, mas o que a gente sempre comenta aqui na central, né, geralmente o REIT que apresenta prospecto de crescimento, ele vai te entregar um yield mais baixo, né, e a análise do crescimento dos dividendos é importante, né, porque o dividendo, ele deveria ser pago anualmente, né? Mas é parte de mercado dos REITs pagarem trimestralmente, alguns mensal, né? Mas vamos partir do princípio do trimestral. A gente está falando de um indicador, né? Que ele é fixado a cada 3 meses e a gente tem o denominador, né? Que é a cotação que muda todo dia, praticamente. Então, assim, a gente tem que entender como é que funciona um pouquinho essa métrica do dividend yield para não fazer besteira, né? Exatamente. Assim, eu vejo que muito investidor ele acaba confundindo dividendo com dividend yield. Então, assim, você pode às vezes ter dois REITs com 6% de dividend yield e os dois estão despencando, né? A cotação está caindo no mesmo ritmo do dividendo, o dividend yield continua elevado. Então, assim, e isso é uma das coisas que a gente não consegue também analisar em hora, né? A gente não consegue ter um histórico ali de crescimento de dividendo nos últimos anos. Mas eu acho que a gente sabendo balancear a carteira, cabe tudo, né? Nem até aqueles REITs ali de mortgage que tem um risco mais elevado, se você souber balancear, Você tranquilo. pode. Será que tem comentário, tem dúvida do pessoal, né? Se Quer alguém trazer tiver alguma coisa comentário, aí? vamos ver aqui o que o pessoal fala aqui. Deixa eu olhar aqui as É, respostas, né? A Ana aqui, né? Sou da turma 4, é bacana, a Ana tá aí, ó. A Ana já participou com a gente ali, né? Já na última aula, né? O Bruno pergunta, não deveria ser 90% do payout por regra? Não, Bruno, é porque assim, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu explico para você o que é o FFO. E o REIT é obrigado a distribuir 90% do lucro. Se você observar, eu comentei o tempo inteiro aqui sobre o AFFO, que é parecido ali com o FFO também. Mas o payout ele é com base no AFFO e não no lucro, porque a gente tem uma parte muito grande ali do que seria o lucro operacional do REIT, que é tido como uma despesa de depreciação, amortização. Então, por isso que você vê ali que os payouts dos REITs variam muito, né? Alguns, inclusive, têm um payout baixo, né? Na casa de 30%, 40% ali, porque eles não distribuem todo o lucro operacional para o REIT. Mas aqui no canal tem um vídeo só falando o que é o FFO. Acompanha lá que você vai entender, tá? Por que a gente fala aqui do payout ali, ele varia mais dos REITs. Inclusive, ao meu ver, essa é uma das grandes vantagens, né? Que se a gente comentar aqui com o investidor brasileiro